Bom dia, gente. Bom dia. Vou esperar mais um pouquinho, ver se vai entrar mais alguém, tá bom? Ok. Professor, deixa eu aproveitar para perguntar. Você tirou alguns conteúdos lá da plataforma? Eu dei uma mudada só. Eu não tirei, não, eu só deixei eles mudos, assim, sabe? Mudo não, né? Sem problema Sim. verem. Mas eu vou colocar eles de novo. Você já começou a fazer, foi? Porque tinha alguns que tirou, que ocultou, né, no caso, que eu já tinha concluído. Não, tem problema não. Eu vou colocar eles mais pra frente. É porque eu só Ah, mudei de ordem, entendi. tá? Não preocupa não. O que você já fez já tá registrado lá, tá? Ok, beleza. Bom, acho que a gente já pode começar, né, gente? Bom dia. É, Deixa eu perguntar para vocês estão sabendo sobre a plataforma, tudo? Tem alguma dúvida que eu posso tirar de vocês? Tá tudo certo? Tá, Por gente? enquanto, sim. É? O professor de farmácia deu uma explicadinha pra gente, a Rosana também. Hum, Pra mim, não, sim. não, então tá bom. É, Peraí só um pouquinho, deixa eu pegar o chat aqui. Então, seguinte, para explicar para todo mundo, né? Eu coloquei de uma forma lá e aí eu mudei as datas, né? Primeiro estava assim, fungo, depois vírus, depois bactéria por último.
Aí eu fui e mudei, porque a gente está vendo bactéria agora, né? Aí eu pensei assim que se a gente deixasse da forma que estava lá, que foi a coordenação que colocou daquele jeito, ia ficar ruim porque a gente já viu o fungo, né? E aí a gente estava no meio da bactéria e aí voltar para fungo de novo ia ficar ruim. Então eu mudei assim para a gente continuar falando da mesma coisa. E quando a gente terminar a bactéria, a gente vai entrar no vírus, e aí depois, se der tempo, no final do semestre, a gente revisa fungo de novo. Tudo bem, gente? Professor, por enquanto a forma avaliativa vai ser só a plataforma e essas atividades? Questão de prova, não sabe não. Então, aí é assim, gente. Eu não vou avaliar pela plataforma, tudo bem? Então, o que foi passado para mim é que vocês não precisam fazer o desafio, tá bom? Vocês precisam só fazer a progressão na plataforma e fazer aqueles exercícios de 5 de marcar X, sabe? Então, basicamente, o que vocês vão ganhar na plataforma não é avaliação, é só a presença, tá? Eu, na minha aulinha aqui, eu não vou cobrar presença, tá bom? Ah, sim. Então, essa aulinha aqui é só para facilitar vocês na hora de fazer a plataforma, tá? Agora, quanto ao exercício avaliativo, nós vamos pensar mais para frente, eu vou deixar mais para frente, porque eu quero ver como é que vai ser as avaliações, né? Ainda não foi passado para a gente. Então, eu vou deixar para fazer o exercício avaliativo mais para frente, tá bom? Tá Então, ok. só vai contar a plataforma presença mesmo. Então, toda semana vocês têm que entrar lá para fazer essa presença que está correlacionado com a plataforma, tá certo? Certo. E se fosse Só depender dela para relembrando, fazer prova? a da prova a gente não sabe ainda, não foi passado Eu para a falo gente. assim, se Ah, fosse depender dela para fazer prova, eu tava lascado, porque muito confusa a plataforma, o conteúdo que tá lá, assim, não dá para aprender muito, não. então, aí por isso que é importante vocês, antes de fazer a plataforma, vocês têm a aula com a gente, né? Aham. Então, sempre, o que que eu vou combinar com vocês agora? De vocês não estudarem a plataforma primeiro. Vocês assistirem primeiro a minha aula, porque a partir da minha aula eu vou tirar as dúvidas que vocês possam ter na plataforma e vou dar um direcionamento do conteúdo, tá bom? Então, aí vocês vão ver toda a matéria comigo primeiro, e aí depois vocês vão entrar lá na plataforma. Então, aí vocês vão entrar na plataforma já conhecendo o conteúdo. Tudo bem? Pode ser assim, Beleza, ótimo. tá? Então, acredito que na parte da minha matéria vocês não vão ter dificuldade, tá? Porque a matéria, ela tá mais simplificada na plataforma do que o que eu dava para vocês de conteúdo, certo? Então, vai ser bem mais tranquilo, tá certo? Hoje, por exemplo, né, é uma matéria que a gente já viu anteriormente na plataforma antiga. Vocês lembram? Foi uma das primeiras aulas que a gente viu coloração de grão. Hoje nós vamos ver ela novamente, vamos dar uma revisada, né, porque estava lá no conteúdo que a coordenação disponibilizou para a gente. Então, eu coloquei ela de primeira para dar uma facilitada para vocês. É uma coisa de revisão, é uma parte bem simples da matéria. Então, vocês vão fazer lá os exercícios em 10 minutinhos, tá bom? E aí, a partir da semana que vem, a gente vê o conteúdo novo mesmo, tá certo? Essa aulinha eu vou deixar gravada para vocês lá no YouTube, tá? Eu só não consigo mandar hoje, mas essa semana ainda eu coloco lá para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me param, tá? Posso começar? Pode, né, gente? Olha só, bora lá. Nós estamos falando de coloração, ok? No diagnóstico bacteriológico, ou então no diagnóstico de qualquer bactéria ou fungo, né? Porque vírus é um pouco diferente. No diagnóstico microbiológico, a primeira coisa que a gente faz é o exame direto.
Sendo que o exame direto para o fungo que a gente já viu era com hidróxido de potássio, ou então com biópsia, e o exame direto da bactéria a gente não consegue visualizar sem colorir ela. Por quê? Porque ela é muito pequenininha, tudo bem? Então a gente tem que fazer uma técnica de coloração. Nós temos várias técnicas de coloração para fazer exame direto ou exame pós-cultura de bactéria. Mas a principal, quase 100%, né, é a coloração de grã, certo? Nós temos a coloração de grã, a coloração de Zil, a coloração de Fontana, que é para sífilis, ok? Mas a principal é a coloração de grã. E também é a mais simples, né? Então, hoje nós vamos revisar a coloração de grã, porque ela é muito importante no diagnóstico laboratorial de praticamente todas as infecções bacterianas. Só que antes disso, né, nós vamos ter uma revisãozinha no que seria um microscópio, né? Mas isso daqui é bem tranquilo, eu vou passar muito rápido, porque vocês já sabem isso de várias outras disciplinas que vocês já viram, tá bom? Eu só vou falar porque tem lá no livro texto, tá certo? Bom, no livro texto lá, ele fala das unidades métricas, né? E aí ele fala de unidade métrica para a gente entender mais ou menos o tamanho que a gente consegue visualizar em vários tipos de microscópio, né? Então, o mais importante aqui para nós é a variação aqui de 1 micrômetro, tudo bem? A micrômetro é o que a gente vai visualizar no microscópio óptico, tá certo? Sendo que 1 micrômetro é 1 milhão de vezes menor do que 1 metro, tá certo? Então, as bactérias, elas têm aproximadamente, né, de meio micrômetro a 1 micrômetro e meio, tudo bem? Então, esse é o tamanho, mais ou menos, da bactéria, das principais, e é o que a gente vai analisar em microscopia óptica, tudo bem? A partir do descobrimento do microscópio, foi que a gente conseguiu estudar veementemente a microbiologia, tanto básica quanto clínica. Bom, só lembrando das partes do microscópio, né? Isso daqui é bem tranquilo, né? Tem a lente ocular, tem o corpo, o braço, as lentes objetivas, né? A platina onde a gente coloca a lâmina, o condensador, que é aonde a luz é captada, né? Junto com o diafragma, a fonte de luz, a base e o botão. São os principais, tudo bem? O macro e o micro, né? Que a gente, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Aonde a gente faz o foco da lâmina, né? Que é o macro e o micro, tudo bem? Bem tranquilo, né, gente? Bom, só mostrando, né, para ver a diferença, né, de tamanho entre as estruturas que são possíveis de serem visualizadas, né? Não em todas no microscópio óptico, né? Mas em vários tipos de microscópio, tudo bem? Então, uma hemácia humana ela tem 5 micrômetros, né? Enquanto uma célula bacteriana, por exemplo, de Escherichia coli, ela tem 1 micrômetro, né? Então, ela é 5 vezes menor do que uma célula de hemácia, que é uma célula pequena, né? E o vírus, por exemplo, né, ele tem 60 nanômetros, né? O nanômetros, ele é 1000 vezes menor do que o micrômetro, né? Então, ele é muito menor do que uma estrutura celular de Escherichia coli, né? E uma estrutura atômica, né? Por exemplo, ou uma estrutura molecular, ela tem 20 nanômetros, então ela é bem menor do que até mesmo uma estrutura viral, né? E nós temos microscópios que conseguem ver até estruturas moleculares, tudo bem? Então, o microscópio óptico, ele consegue visualizar estruturas celulares humanas
e estruturas celulares bacterianas, mas não consegue ver estruturas virais ou estruturas moleculares, certo? Enquanto os microscópios eletrônicos, que são microscópios que têm um poder de resolução melhor, eles já conseguem visualizar vírus, né? No caso, o microscópio eletrônico de transmissão e o microscópio eletrônico de varredura, enquanto o microscópio eletrônico de transmissão e o de força atômica, eles conseguem visualizar estruturas moleculares, vírus, até estruturas atômicas eles conseguem visualizar. Tudo bem? Bom, e aí, lá no livro-texto, ele traz alguns tipos de microscópios, que são os microscópios menos utilizados, tudo bem? Mas de vez em quando, eles são utilizados para o diagnóstico laboratorial. Muito de vez em quando, mas alguns são utilizados. Por exemplo, né, o microscópio de contraste de fase, né, utiliza um condensador especial contendo um diafragma anular em forma de anel e permite que a luz passe através do condensador, focalizando a luz na amostra em uma placa de difração de lente objetiva. Os raios são diretos e refletidos ou difratados são reunidos para reduzir a imagem, né? E não é necessário de coloração, né? E no caso, ele facilitar o detalhamento das estruturas internas de amostras vivas, né? Então, no caso, o contraste de fase ele é utilizado quando a amostra, né, quando o micro-organismo ele não é bem colorido, certo? Um exemplo disso, utiliza-se muito contraste de fase para o diagnóstico da sífilis, né? O treponema pallidum, ele não é muito bem colorido em grão. Então, ou você colore por prata, ou então você faz contraste de fase para fazer a identificação microscópica dele. Tudo bem, né, gente? Bom, o outro é o contraste de interferência diferencial. Esse daqui ele já não é utilizado para diagnóstico laboratorial, ele é mais utilizado em pesquisa. Assim como o contraste de fase, ele utiliza diferenças nos índices de refração produzidos por imagem, utilizados por prismas, e a amostra aparece colorida com um resultado tridimensional, tudo bem? Então, é uma visualização bem bonita, né? Mas não é utilizada, no caso, para diagnóstico laboratorial. Bom, nós temos também a fluorescência. Já a fluorescência já é utilizada para diagnóstico, né? Principalmente para treponema pallidum, né? Que é o diagnóstico conclusivo de presença de treponema em amostras, né? Que a gente chama de FTA-ABS. Não sei se vocês já viram em imunologia clínica. Utiliza uma fonte de iluminação ultravioleta ou quase ultravioleta que leva à emissão de luz de compostos fluorescentes de uma amostra, né? Para as técnicas de anticorpos, né, fluorescentes, né, detecta e identifica rapidamente micro-organismos ou em tecidos ou em amostras clínicas. Então, como que é esse tipo de diagnóstico, né? Geralmente, eu coloco um anticorpo com um fluorescente. E esse anticorpo vai se ligar, né, ao micro-organismo. E aí, a partir daí, ele vai induzir a fluorescência. O que é a fluorescência? Eu vou absorver essa luz ultravioleta de alta energia e jogar uma luz de menor energia, por exemplo, uma luz verde, uma luz amarela, uma luz vermelha, igual tá aqui na figurinha, né, uma luz verde, né? Então, a presença do micro-organismo, né, o micro-organismo é desenhado pela fluorescência, né? Então, aqui no caso, fica bem bonitinho, ó. A gente consegue ver o treponema, que é uma bactéria espiralada, a partir da presença da fluorescência. A bactéria não tem essa cor, né? Essa cor foi emitida pelo fluoróforo que a gente induziu.
E na microscopia de fluorescência, a gente só visualiza fluorescência, não visualiza nenhum outro tipo de formação de cor. Tudo bem? Bom, nós temos também a confocal, que utiliza um fóton para a iluminação num plano de amostra de cada vez. A confocal também ela é bem bonita, né? Porque ela dá cor diferentes em planos diferentes, né? É bem bonito, mas não é utilizado para diagnóstico, é mais para pesquisa científica mesmo. Bom, temos de 2 fótons, né, que também é para a iluminação de cores diferenciadas, né? Também é bem bonito, né? Formam imagens de células de até 1 milímetro de espessura para produzir fototoxicidade, para reduzir a fototoxicidade e observar a atividade real a atividade celular em tempo real. Então é bem bonito também, mas não é utilizado para o diagnóstico, é mais para visualização, né, caracterização taxonômica do micro-organismo, tá certo? Alguma dúvida até agora, gente? Tudo bem, né? Bom, e agora nós temos as microscopias eletrônicas, né? A primeira é a microscopia acústica de varredura, né? É uma sonda sonora, nesse caso não é eletrônica, né? Essa é acústica. Utiliza uma sonda sonora com frequência específica que atravessa a amostra, com uma parte sendo refletida quando ela atinge uma interface dentro do material, né? Então, ela examina jogando um som, e esse som, né, ele vai refratando na superfície, e a partir daí ele consegue fazer uma varredura da superfície bem, vamos dizer, bem minuciosa. E examina células vivas aderidas à outra superfície, como células cancerígenas, placas arterioscleróticas e o famoso biofilme microbiano, né? E a microscopia eletrônica, né? A microscopia eletrônica, ela vê o que está dentro da célula, né? Então, os estudos de citologia, né? De análises das organelas, geralmente elas são feitas por microscopia eletrônica de transmissão. Já a microscopia de tunelamento, né? Ela é muito importante para visualizar a superfície de amostras muito pequenas, né? Então, utiliza uma sonda fina de metal que varre a amostra, né? E produz uma imagem que revela as protuberâncias, as depressões, né? Presentes na superfície da amostra. Enquanto a microscopia eletrônica de varredura, que é a MEV, né? Ela vê a parte externa, né? Ela vê a característica da parte superficial das amostras, né? Na minha opinião, a varredura é a microscopia mais bonita, tudo bem? Bom, e aí nós temos outras, né? Por exemplo, a força atômica, que utiliza uma sonda de metal e de diamante, que é levemente pressionada ao longo da superfície da amostra e produz uma imagem tridimensional, né? E uma preparação especial é necessária. Na verdade, todas essas preparações de microscopia atômica, elas são bem especiais, né? Por exemplo, para você fixar no MEV, você usa ouro, né? Então, é uma preparação de amostra bem cara, mas as imagens ficam muito bonitas, né? Bom, essa microscopia atômica, essas outras microscopias que davam contraste de fase, elas não são utilizadas, né? Quando a gente pensa em diagnóstico laboratorial, para ficar barato, né? Porque quanto mais barato, melhor, né? Para quem vai solicitar o exame, a gente pensa em, no máximo, um contraste de fase, tudo bem? Bom, agora falando da técnica mais importante, né, é a técnica de Gram,
que ela é muito geral, ou seja, eu posso utilizar para quase todos os tipos de bactéria, né? E ela é rápida, simples e barata, certo? Deixa eu colocar aqui. Então, ô senhor, peraí. Eita, peraí, gente. Não tô conseguindo pôr o start aqui. Não, não é isso, peraí. Aí foi, agora foi. Ó, bom, nós temos aqui duas lâminas, né? De gram positivo e gram negativo, né? O G positivo e G negativo. Duas placas de Petri, né? De bactéria gram positivo e gram negativo. Isso daqui é salina, né? Salina estérea, que é água com 0,9% de sal. O loop que está aqui é a alça bacteriológica e o bico de Bunsen, tudo bem? Então, quando chegar a amostra bacteriológica ou a cultura que a gente já colocou no meio de cultura para fazer o diagnóstico, o procedimento de Gram é o mesmo, tudo bem? Então, basicamente, eita, não quer dar certo. Por que não quer dar certo, gente? Deixa eu ver se vai dar certo, sim. Não tá dando certo. Não deu certo, gente. Falhou. Vou mostrar para vocês assim, ó. Basicamente é assim, ó. A gente pega um pouquinho de salina estéreo. É porque era um videozinho, não tá dando certo. A gente pega a salina estéreo, tá certo? Coloca uma gotinha aqui no gram positivo, uma gotinha aqui no gram negativo. Pega a alça bacteriológica, né? Flamba ela aqui no bico de Bunsen. E depois de flambar no bico de Bunsen, a gente pega um pouquinho da bactéria gram positiva, esfrega aqui. Um pouquinho da bactéria gram negativa, esfrega aqui. É só que eu fiz ao contrário, né? Perdão. E aí, depois a gente tem que fixar a bactéria na lâmina, porque senão ela vai derramar, né? Ela tá molhada. Aí o que que a gente vem? A gente passa a lâmina aqui, ó, rapidamente, né? A gente passa ela no fogo, passa e tira, rapidão, passa e tira, rapidão. Para quê? Para o líquido da salina que tá aqui secar. E aí, quando ele seca, né? Quando ele seca, no caso, a bactéria vai fixar aqui na lâmina. Pronto, a primeira etapa é a fixação. E aí depois nós vamos seguir com a bateria de coloração, tudo bem? Bom, eu acho que eu vou para outro slide, porque esse slide é melhor, né? Deixa eu ver. Isso. Então, quais são os corantes que nós temos? Tudo bem? Nós temos dois corantes, que é o violeta cristal ou violeta genenciana. Peraí só um pouquinho. Nós temos dois corantes, que é o violeta cristal ou a safranina, tudo bem? O violeta cristal, ele deixa a bactéria roxo escuro e a safranina deixa a bactéria rosa claro, tudo bem? Bom, qual que é a diferença
do grão. O grão ele diferencia as bactérias gram-positivas e gram-negativas. As bactérias gram-positivas, elas têm uma grossa camada de peptídeo glicano e a presença de ácido teicoico e ácido lipoteicoico. Tudo bem? Então, essas bactérias, elas vão ser diferenciadas pela composição da parede celular. Enquanto as grãos negativas, elas têm uma fina camada de peptídeo glicano, a presença de uma membrana externa com o LPS, que é o lipopolissacarídeo, a presença de antígeno de lipídio A e antígeno O, sendo que o lipídio A é a endotoxina bacteriana. Então, a parede celular da bactéria gram-positiva ela é mais grossona. Então, devido a isso, ela tem uma facilidade maior de guardar o corante que está dentro da célula bacteriana. Então, devido a essa diferença estrutural da parede celular, nós vamos diferenciar através desta bateria de coloração bactérias gram-positivas e gram-negativas. Tudo bem? Bom, primeira coisa que a gente faz depois de fixar é adicionar violeta cristal, né, na lâmina. Quando a gente coloca o violeta cristal, a gente colore as duas bactérias, tanto a gram-positiva, tanto a gram-negativa, de roxo escuro, ok? Todas vão ter dentro do seu citoplasma a coloração roxo escura. Quando a gente adiciona o iodo ou o Lugol, que a gente chama de mordente, esse mordente ele vai facilitar a fixação da coloração dentro do citoplasma da célula. Então, ele não é um corante, ele é somente um facilitador da fixação do violeta cristal no citoplasma das células bacterianas. A parte que vai diferenciar é a adição do álcool, que é o tal do descolorante. O álcool 100%, o que ele faz? Ele consegue desestruturar a parede celular gram-negativa, por ela ser mais fininha. Então, o que acontece? Ele consegue desestruturar a característica da parede das gram-negativas e, dessa forma, o corante que está ali dentro, que é o cristal violeta, ele sai, tudo bem? Já das gram-positivas, ele não consegue desestruturar. Então, dessa forma, o violeta cristal ainda fica lá dentro. Então, na etapa de descoloração, o que acontece? As bactérias gram-positivas vão continuar roxas e a bactéria gram-negativa vai sair o corante dela pela desestruturação pelo agente descolorante, ela vai ficar incolor. Tudo bem? E aí, por último, o que acontece? Quando eu adiciono a safranina, que é uma coloração rosa clara, no caso, vai corar tanto a gram-positiva quanto a gram-negativa. O que acontece? Quando cora as duas, né? A gram-negativa, que era, no caso, incolor, ela vai ficar rosinha. Já a gram-positiva, que estava roxa escura, né? É aquela famosa frase, né? O que é um peito para quem já está cagado, né? Então, se ela já é roxo escuro e eu estou pintando ela de rosa clara, ela vai continuar sendo roxo escuro. Tudo bem? Então, ao final, a gram-positiva vai ficar roxo escuro e a gram-negativa vai ficar rosa clara. Tudo bem, gente? Alguma dúvida quanto à bateria de gram? Responde para mim, por favor. Helena não está escutando? Vocês estão me escutando, gente? Certo. Alguma dúvida sobre a bateria de gram? Dúvida, gente? Tranquilo? Manda um joinha aí.
É bem tranquilo, porque vocês já tinham visto isso nas primeiras semanas, né? Então é mais uma revisão, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Esse daqui eu achei legal, ó. É para você decorar quais são os passos, né? Aí o cara colocou assim, ó. Vi Lulu ali fumando, né? Vi de Violeta, Lulu de Lugol, né? Ali de álcool absoluto e fumando de fucsina, né? Fucsina é o substituinte de Lugol, de safranina, né? Ou você usa fucsina fenicada, ou você usa safranina, tudo bem? E aqui está o tempo que você tem que deixar, né, para colocar os corantes. Geralmente é assim. Você coloca o corante, deixa um tempinho, lava com água, bem devagarzinho. Coloca outro corante, lava com água. Coloca outro corante, lava com água, né? E assim, depois que acabar, você espera um pouquinho, dá uma secadinha e pronto. Finalizou-se, então, o processo. E aí você já vai utilizar o microscópio, né, no aumento de 100 para fazer a leitura. Bom, e aqui só para vocês verem como que fica uma coloração de grão, né? Aqui mostrando do lado esquerdo, né? Nós temos bacilos gram-positivos, bem positivos, roxo escuros, né? E aqui nós temos coquinhos gram-negativos, bem bolotinho, né? Bem clarinho, bem rosa clarinho. Bacilos, cocos gram-negativos. Tudo bem? Tranquilo? Bom, quanto à morfologia. A morfologia, nós temos 3 morfologias diferentes das bactérias, né? Bom, que são cocos, que são estruturas esféricas, bacilos, que são estruturas Tem que estudar. cilíndricas. Cara, mas a aula começou, tá? Quando começar lá em casa. Cocos, que são estruturas esféricas, bacilos, que são estruturas em formas de bastão, e espiralados, que são estruturas arredondadas. Tudo bem? Arredondadas não, espiraladas mesmo, né? Não tem como falar outra forma. O que é espiraladas, professor? Espiraladas? Bom, Escutou minha pergunta. Você já viu aquele caderno em espiral? É aquela estrutura mais ou menos assim, ó, mais ou menos em forma de hélice, tudo bem? Obrigada. Obrigado. Bom, e quanto ao arranjo, né? Nós temos o arranjo importante dos cocos, tudo bem? Que a gente já até viu, né, em sala de aula, né, alguns cocos, né? O coco, quando ele está em forma de cadeia, é o Streptococcus, né, que foi o tema da nossa aula passada. O coccus, quando ele está unido em cachos, ele é em forma de Staphylococcus, né, que foi a primeira bactéria que a gente viu. E quando ele está em forma de dupla, a gente chama eles de Diplococcus. Tudo bem, gente? Era isso que eu tinha que passar para hoje para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Não? Tudo certo? Então é o seguinte, tá acabando o tempinho aqui do Zoom, e aí eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios, né, lá na plataforma. Vocês têm até uma semana para fazer. Não precisa fazer o desafio, ele não é obrigatório. E qualquer coisa que vocês tiverem, vocês podem falar comigo, tanto no chat do WhatsApp, como no chat da faculdade mesmo. Tá bom, gente? Uma boa semana para vocês, tudo de bom e até semana que vem. Certo? Certinho.